Olá, que bom estar aqui novamente com você para mais um momento de reflexão sobre o Covid. E aí, como está sendo esse momento para você? Está sendo muito difícil? Ou você está aí somente tendo que se adaptar a esta realidade e também está sendo difícil? Bom, antes da gente começar, quero combinar com você que está me ouvindo que a reflexão que eu vou fazer aqui é uma reflexão da Inês. Não é a verdade, é uma reflexão com a intenção de colaborar. Eu respeito muito você, caso você tenha um outro ponto de vista, combinado? Mas aqui na minha mente, eu olho e percebo algumas coisas e gostaria de colocar aqui. Bom, a reflexão que eu quero fazer hoje é a respeito do quanto a humanidade está infantil, emocionalmente regredida. Muitas vezes, em alguns momentos importantes da nossa história, é possível perceber isso. Em grandes momentos em que talvez um país inteiro é unido por algo, aí a gente percebe, né, o quanto tem posicionamentos ali da consciência pessoal em que ou é certo ou é errado, ou é o bandido ou é o mocinho. E toda vez que a gente tem um posicionamento assim, esse é um posicionamento infantil. Em algum momento eu falei a respeito das três consciências e eu vou repetir aqui. Bert Hellinger nos falou então das três consciências que nós trazemos em nós. Uma primeira consciência é a consciência pessoal. Ela é restrita, ela exclui e ela é muito motivada por esse raciocínio infantil de ou é certo ou é errado, ou é bom ou é mal. Tem uma dualidade aí e tem uma exclusão. Se é bom, então aquilo que não é bom é mal. Ou é bonito ou é feio, ou é o bandido ou é o mocinho. A gente expandindo a consciência um pouquinho mais, a gente tem a consciência sistêmica ou familiar. Nesta consciência também temos aqui a consciência do bando. E na consciência familiar, quando eu ajo, quando eu olho para algo de acordo com essa consciência, então eu estou olhando através dos valores e dos padrões da minha família ou de um determinado grupo. E aqui dentro eu me sinto inocente e fora daqui eu me sinto culpada. E também aqui é uma consciência que exclui, porque o meu bando ele é o certo, o outro é o errado. A minha família, o jeito da minha família fazer é o certo, o jeito da família do outro é muito errado. Então tem sempre aí um julgamento e uma exclusão nessas duas consciências. E trazemos em nós também a possibilidade de ampliar toda essa consciência e ir para a consciência espiritual. Na consciência espiritual é uma consciência em que tudo cabe, tudo tem um porquê, mesmo que eu não saiba desse porquê. E então, ao falar sobre isso, agora há pouco, eu afirmei o quanto que a humanidade está infantil e o quanto a humanidade, e aí eu vou trazer aqui para o nosso contexto brasileiro, né? É onde eu acompanho mais as notícias, é onde eu vejo aqui a minha realidade, né? Eu moro numa cidade dentro do Brasil, no caso especificamente de Uberlândia, para quem quiser saber, Uberlândia, Minas Gerais, e é
quanto estamos infantis. E eu afirmo isso principalmente por um aspecto: a desobediência, a dificuldade de entender a hierarquia. Que quando as autoridades colocam uma norma, eu aqui embaixo, pela hierarquia e por uma questão de sobrevivência nesse momento, minha e de quem está ao meu redor, eu devo obedecer sim. Não obedecer num movimento infantil, como se eu fosse uma criancinha que abaixa a cabeça e segue. Não, mas obedecer adulto. E aí podemos dar um outro nome, que é um seguir, que é um aceitar, posso até não concordar, mas eu aceito e sigo. Por quê? Porque aqui, de acordo com a hierarquia, quando as autoridades determinam, por exemplo, um toque de recolher, as autoridades têm todo um embasamento na realidade, né, de dados e de fatores da realidade, como, por exemplo, falta de leitos no hospital. E aí, quem fica doente em seguida, para onde que vai se o hospital tá cheio? Bom, enfim, esse é só um argumento que eu coloco para mim na hora que eu me percebo aqui, e me percebo aqui nesse lugar de ter que seguir as regras que as autoridades colocam pra gente. Algumas pessoas têm uma dificuldade imensa com hierarquia e vão para a rebeldia e invertem essa hierarquia, como se a gente fosse maior. Bom, eu sei que talvez você esteja me ouvindo e talvez você vivencie aí dentro de você a hierarquia em desordem. Não sei se você tem consciência disso ou não, mas se você estiver muito revoltado com o que eu tô falando, provavelmente você tem aí dentro de você, no seu inconsciente, essa decisão infantil de estar em desordem na hierarquia da vida. Não só aqui com as autoridades, mas também com as outras figuras de autoridade da sua vida, os pais, os professores e, enfim, aquelas pessoas que de fato estão aqui num nível maior, seja por uma condição de cargo, ou seja, por uma hierarquia da vida, como por exemplo, os pais são maiores do que a gente, sim. Por quê? Porque na vida eles vieram primeiro, eles sabem mais do que a gente. Eu, Inês, por exemplo, eu tenho 2 graduações, 2 cursos de formação, uma especialização, estudo pra caramba. E isso é uma coisa, a sabedoria da vida é outra coisa. A minha mãe e o meu pai, lá com o pouco estudo deles, eles são muito mais sábios do que eu e aqui diante da vida eles são maiores do que eu, sim. E um outro argumento é, a minha vida veio deles, sem eles eu não existiria. Então eles são maiores do que eu, sim. Bom, enfim, aqui é só um parêntese para a gente refletir um pouquinho sobre hierarquia. E caso você tenha se percebido aqui, ó, com uma hierarquia invertida nesse contexto que eu estou dizendo, das autoridades que tomam determinadas medidas por conta do Covid, estando certas ou não, tá? Porque tem aí toda uma polêmica que envolve, tá certo, não tá, tem corrupção, não tem jogo de interesses ou não tem, enfim, são dimensões muito maiores do que a gente. E toda vez que a gente vai para um comportamento de desobediência, isso está revelando o meu lado infantil. Principalmente aqui num contexto de Covid, que essa desobediência significa risco de vida. Então, quando, como por exemplo aqui na minha cidade, o prefeito vai e decreta o toque de recolher. E várias pessoas fazem de conta que isso não existe. Por exemplo, eu escutei uma história agora há pouco de que em um determinado bairro aqui da cidade, um grupo de pessoas se reuniu na calçada da casa de um e foram ali fazer festa. Olha só,
é uma desobediência que é a criança tomando a decisão e o adulto, ele não fica com pouca energia, ele fica excluído, porque tem um risco de vida ali. Quantas pessoas nesse carnaval viajaram, foram festejar o carnaval? Hoje mesmo também eu escutei uma pessoa que me contou uma história de que num determinado grupo de amigos, algumas pessoas viajaram para o carnaval e mais da metade dessas pessoas voltaram com o Covid. Risco de vida para elas e para as outras pessoas com as quais elas convivem. Olha só o tanto que é a criança tomando decisões e aí depois o que faz com essas consequências? Bom, enfim, aqui a reflexão que eu gostaria de colocar é essa. O quanto estamos infantis, o quanto temos dificuldade de lidar com a realidade e deixamos a nossa criança ficar aí tomando decisões como se tomar decisões aí na base da birra, da pirraça, porque aquilo que o momento hoje do Covid nos exige de adaptação contraria as vontades internas da nossa criança, como se isso não fosse ter consequências para mim e para quem está ao meu redor, que geralmente são as pessoas que eu amo. Bom, então, se de alguma forma você se percebeu aqui nessa reflexão, a minha sugestão é que você comece a colocar aqui o seu adulto para cuidar desse momento. Momento difícil, aquilo que é difícil na vida, a criança não dá conta. Tem que ser o adulto para cuidar. Dê espaço aí para o seu adulto, dê espaço aí dentro de você para o seu racional. Modifique as suas decisões, caso você perceba que é a sua criança que está cuidando deste momento. Bom, essa era a reflexão para agora, espero ter colaborado. Se você concordou ou discordou, comente aqui comigo nos comentários do vídeo, eu vou adorar ler. E até um próximo momento de reflexões sobre o Covid.